Escolhido de Deus, você não está ouvindo uma palavra comum, porque há momentos em que o céu parece encostar no cotidiano e revelar que o que parecia atraso era preparação. Você pode olhar para a sua própria história e perceber que certas portas não se abriram, certas respostas não vieram, certas pessoas não permaneceram, e ainda assim a sua vida não foi interrompida. Ela foi guardada. Há um peso antigo no seu peito quando você lembra das vezes em que tentou forçar caminhos, e há também uma quietude estranha quando finalmente aceita que nem tudo que não se abriu era perda. O que está diante de você agora é uma confirmação delicada e firme de que Deus continua trabalhando onde os olhos humanos só enxergam espera. Você não foi esquecido. Você foi conduzido por um tipo de silêncio que também educa. E aquilo que parecia ausência pode ser, na verdade, a forma mais discreta de cuidado. Talvez você tenha se acostumado a medir a presença de Deus apenas pelos sinais grandes, mas a sua vida tem sido lida também nos detalhes que quase ninguém nota. Há dias em que você acorda com o coração mais atento do que o normal, encara o mesmo quarto, a mesma parede, a mesma janela, e sente que algo em você já não combina com a atmosfera antiga. A xícara na mesa, o celular virado para baixo, a roupa dobrada na cadeira, tudo continua igual, mas por dentro você sabe que não é a mesma pessoa de ontem. Você respira fundo, sente os ombros pesarem, e percebe que a sua alma começou a se mover antes do cenário se mover junto. É assim que Deus costuma agir quando prepara alguém escolhido. Ele trabalha por dentro antes de dar forma por fora. O que muda primeiro não é a paisagem, é a leitura da paisagem. E quando a leitura muda, a história já começou a mudar também. Há também momentos em que uma frase antiga perde o poder, como se ela já não encaixasse na pessoa que você se tornou. Você ouve uma conversa na cozinha, passa por um corredor, responde uma mensagem atrasada e atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo. Algo dentro de você diz que aquela versão cansada já não consegue sustentar o que vem pela frente. Suas mãos podem até continuar ocupadas, mas há um cansaço diferente nelas, um cansaço que não é preguiça e nem desistência, é o corpo avisando que uma estação está se fechando. E quando o corpo avisa, a alma escuta. Você percebe que já não consegue caber na mesma pequena explicação que usava para a sua própria vida, porque Deus está ampliando a verdade sobre você. O antigo rótulo começa a apertar, a antiga expectativa já não serve, e a antiga dor perde o direito de nomear o seu destino. Escolhido não é quem nunca sentiu o peso, é quem foi sustentado enquanto atravessava esse peso, e essa travessia está revelando mais do que você imaginava. Existem sinais que não gritam, mas insistem, como passos leves em um chão conhecido. Você nota o relógio, nota o silêncio,
nota a demora, nota a repetição de pequenas lembranças, e tudo isso parece comum até que o seu interior entende que está sendo chamado para uma atenção maior. Uma palavra ouvida por acaso, uma lembrança que volta sem esforço, um nome que reaparece, uma inquietação que não se explica. Tudo isso pode ser o modo de Deus tocar o que estava anestesiado. Não como prova forçada, mas como reconhecimento. Você foi ensinado a desconfiar do invisível. Então, talvez precise de tempo para perceber que algumas confirmações chegam vestidas de simplicidade. E quando chegam, elas não empurram, elas alinham. O céu não precisa fazer barulho para ser real. A sua história, quando observada com cuidado, já carrega marcas suficientes de condução. E quanto mais você olha, mais entende que a espera estava sendo moldada por um propósito. Há quem interprete o silêncio como abandono, mas a sua vida está mostrando outra coisa. Você lembra de situações em que insistiu, explicou, abriu o coração, e ainda assim a resposta não veio no tempo que você queria, e isso feriu a sua confiança. Só que, olhando agora, há uma chance de perceber que o que parecia recusa era proteção contra o que ainda não podia te sustentar. O corredor fechado, a conversa interrompida, o convite que não avançou, a amizade que se afastou, tudo isso pode ter sido um jeito severo de preservar você. O escolhido aprende tarde o bastante para não desperdiçar a estação, mas cedo o bastante para não chamar prisão de destino. Essa diferença muda tudo. Você não estava parado por falta de valor, você estava sendo reposicionado por misericórdia. E quando essa verdade entra, o coração para de brigar com o mapa e começa a confiar no caminho. O que Deus faz na vida de quem Ele separa costuma parecer estranho antes de parecer claro. Nesse ponto, a sua alma talvez reconheça que houve uma espécie de pressão invisível tentando fazê-lo caber em ambientes que já não comportavam o que você carrega. Você sorriu quando queria recuar, concordou quando queria esperar e até tentou reduzir a sua sensibilidade para não incomodar ninguém. Mas o que foi sendo apertado dentro de você não era fraqueza, era vocação sendo comprimida por um espaço pequeno demais. Há um tipo de cansaço que vem de viver abaixo da própria medida, e você conhece esse cansaço. Ele aparece quando você se cala para manter paz, quando você aceita pouco para evitar conflito, quando você finge que a porta fechada não doeu. Porém, Deus não escolheu você para permanecer encolhido. Ele está devolvendo extensão ao que foi diminuído. E quando isso acontece, a primeira sensação não é sempre alegria. Às vezes é estranhamento. Ainda assim, é graça. A vida escolhida quase sempre começa com um desconforto santo. Agora, deixe que isso desça para dentro de você com a delicadeza de quem reconhece uma verdade antiga. Se mesmo uma dessas marcas tocou o seu espírito, escreva 888 nos comentários. Esse número, escrito por você, não é um amuleto. É um sinal simples de confirmação e de alinhamento. Depois disso, volte para mim, porque o que está sendo revelado não termina no sinal. Ele continua no caminho. E quando você não volta igual, porque o reconhecimento já começa a organizar o que estava disperso. O coração que confirma também começa a se recompor. Há um tipo de paz que só nasce quando a pessoa para de resistir ao que já está sendo mostrado. E é justamente daí que a travessia avança para uma compreensão mais profunda. Você pode pensar em uma casa com o portão encostado, não trancado para sempre, apenas mantido em espera até o momento certo. A madeira pode estar gasta, a tinta pode ter desbotado, a chave pode ter ficado alguns anos na mesma gaveta, e mesmo assim, a casa continua sendo casa. É assim que a sua história tem sido tratada por Deus. Não como algo abandonado, mas como algo preservado até o tempo exato.
Há cômodos em você que ficaram silenciosos por tanto tempo que chegaram a parecer vazios, mas o silêncio não era vazio, era conservação. O coração aprende a reconhecer isso quando já cansou de bater na porta errada. Você talvez tenha chamado de demora aquilo que Deus chamou de proteção. Você talvez tenha sentido como recuo aquilo que era cuidado. E agora o cenário começa a mudar sem fazer espetáculo, como uma fechadura que finalmente reconhece a mão certa. Nessa imagem, a casa não perdeu sua dignidade só porque ficou fechada por um período. Pelo contrário, certas janelas foram cobertas para não receber o vento errado, certos objetos foram guardados para não quebrar na pressa, e certas vozes foram afastadas para que o interior permanecesse inteiro. Você pode sentir isso no próprio corpo quando lembra de escolhas que pareceram pequenas, mas salvaram sua sensibilidade. Houve dias em que você queria insistir em uma chave que já não abria nada, e a sua frustração quase te convenceu de que algo estava quebrado em você. No entanto, o que estava acontecendo era outra coisa. Deus estava preservando o valor do que ainda viria. A porta parecia imóvel, mas a casa inteira estava sendo protegida do uso indevido. E o escolhido aprende a respeitar o tempo da porta, porque entende que nem toda abertura é bênção, e nem todo atraso é negação. O que fica guardado hoje pode ser exatamente o que sustentará o amanhã. Talvez a parte mais difícil tenha sido conviver com a sensação de que todo mundo parecia entrar em casas abertas, enquanto a sua permanecia em silêncio. Isso toca a comparação. Essa visitante antiga que sussurra que você ficou para trás. Mas a comparação sempre olha para a superfície e nunca percebe que algumas casas estão abertas porque foram saqueadas, enquanto outras estão fechadas porque foram guardadas com zelo. Há uma diferença espiritual profunda entre exposição e preservação. Você não precisava de espetáculo, precisava de guarda. Não precisava de pressa, precisava de preparo. O céu conhece a hora de abrir o que foi mantido em reserva. E quando ele abre, a abertura não vem com dano, vem com direção. A sua alma começa a sentir que o que estava retido não era condenação, era contenção. E isso muda a forma como você espera, porque esperar em Deus nunca é igual a ficar parado sem sentido. Há lembranças que se parecem com móveis cobertos por lençóis dentro de uma sala fechada. Você passa por elas sem tocar, mas sabe que estão ali. E sabe também que um dia precisará retirar a poeira com cuidado. O escolhido muitas vezes vive assim, entre o que já foi vivido e o que ainda não foi revelado. Você não esqueceu a dor, só aprendeu a sobreviver a ela. Não apagou a demora. Só continuou andando, apesar dela. Não desistiu da promessa, apenas aprendeu a escondê-la para que ninguém a feria com perguntas. E esse esconder, em algumas estações, foi sabedoria. Deus vê o que você não expôs. Ele conhece o lugar exato onde você guardou a coragem quando ninguém percebeu. Por isso, quando a porta começa a ceder, algo em você reconhece que não está entrando numa sala estranha, mas retornando ao espaço certo. A casa era sua, mesmo quando parecia longe. Há uma cena bíblica que ecoa aqui sem precisar de alarde. Uma pedra removida, uma voz chamada pelo nome, uma esperança que parecia encerrada e voltou a respirar. O princípio é o mesmo na sua vida. O que parecia definitivo não era definitivo. O que parecia fechado não era final. O que parecia perdido estava apenas escondido do olhar apressado. Isso não significa que tudo foi fácil, nem que o caminho não feriu, mas significa que Deus não desperdiçou nenhum trecho da travessia. A sua dor não foi decorativa. Ela formou discernimento. A sua espera não foi vazia. Ela construiu profundidade.
O escolhido aprende a ler o tempo pelos sinais da fidelidade, não pela ansiedade das circunstâncias. E quando isso se firma dentro de você, a fé deixa de ser um esforço para parecer forte e passa a ser um descanso em quem conduz a casa. A porta começa a abrir justamente quando você para de exigir que ela prove algo. Agora a metáfora se move, e esse movimento tem uma sonoridade própria, quase como um rangido suave depois de anos de silêncio. Você vê a mão na maçaneta, o metal frio, a resistência antiga cedendo pouco a pouco, e percebe que nada disso está acontecendo para impressionar ninguém. Está acontecendo para alinhar o que foi guardado com o que foi preparado. Se isso fez sentido no fundo do seu coração, escreva "Estou despertando" nos comentários. Não deixe a revelação passar como se fosse só uma imagem bonita. O que você escreve se torna testemunho daquilo que você reconheceu por dentro. Depois de escrever, volte para mim, porque a porta que começa a abrir sempre traz novas responsabilidades de cuidado. E quando você retorna como alguém que já não aceita viver no escuro por hábito. A claridade não pede licença ao medo, ela apenas entra. Ao atravessar essa porta, você começa a perceber que o ambiente interno não está destruído, apenas esperando o sopro certo para se organizar de novo. Há poeira, sim, mas há também estrutura. Há silêncio, sim, mas há também permanência. Há partes de você que ficaram sem uso por um tempo e ainda assim continuam prontas para receber luz. Deus não precisa reconstruir você do zero quando Ele decide agir. Muitas vezes, Ele apenas remove o que cobriu a sua verdadeira forma. Isso é mais profundo do que recomeço, porque é retorno ao que já era legítimo. Você não está sendo fabricado do nada, está sendo redescoberto. E isso mexe com a pele, com o fôlego, com a memória, porque a alma sente quando volta a ocupar o lugar que lhe pertence. O escolhido não é alguém que se inventa todos os dias, é alguém que aprende a permanecer no que foi confirmado. Talvez você tenha notado que quando finalmente para de correr atrás da própria validação, uma espécie de ordem silenciosa começa a surgir. As coisas que antes pareciam dispersas ganham contorno. As conversas deixam de confundir tanto. As urgências já não comandam o mesmo espetáculo, e dentro dessa ordem há espaço para o que é verdadeiro respirar. A casa agora mostra os sinais de ter sido cuidada mesmo sem visitas. Uma cadeira permanece firme, uma janela ainda abre, uma mesa continua servindo, e isso fala da fidelidade que sustentou o lugar, enquanto você não podia sustentá-lo por inteiro. O que foi guardado agora pode ser visto com gratidão, não com vergonha. Você descobre que Deus não estava longe quando você se sentia só. Ele estava fazendo da espera um lugar de formação. A porta não abriu cedo porque ainda havia coisas em você que precisavam ficar protegidas. E quando essa proteção se cumpre, a abertura deixa de assustar. Há uma paz que não vem de entender tudo, mas de perceber que o que foi feito tem sentido. Você olha para trás e finalmente lê as marcas de maneira diferente. O que antes parecia atraso, agora parece alinhamento. O que antes parecia negação, agora parece zelo. O que antes parecia uma vida suspensa, agora parece uma casa em preparo para receber aquilo que foi prometido sem precisar de alarme. E essa leitura muda o jeito como você caminha pelos corredores da própria história. Você não anda mais como quem espera ser aceito, mas como quem já reconheceu a porta. Há escolhas que amadurecem quando a ansiedade diminui. Há orações que ficam mais profundas quando a pressa se cala. Há feridas que perdem autoridade quando a verdade entra. O escolhido não vive de aparência de chegada, vive de confirmação interior. E essa confirmação já está fazendo morada em você. Quando a porta abre, o primeiro passo quase sempre é pequeno. Você toca a moldura, sente a textura.
respira o ar que vinha preso e entende que o acesso nunca foi sobre espetáculo, mas sobre pertencimento. Há uma sabedoria escondida nesse gesto simples. Você não precisa empurrar o que Deus está abrindo, nem acelerar o que Ele está sustentando. O seu papel agora é permanecer sensível. Um olhar pela manhã, uma pausa antes de responder, uma oração baixa na cozinha, tudo isso se torna um modo de guardar a casa por dentro. Você aprende a andar com reverência no que foi recuperado, e isso protege você de repetir a antiga urgência. O que Deus abriu não foi para consumo rápido, foi para permanência. O escolhido não corre para provar que recebeu, ele aprende a honrar o que recebeu. Há também uma mudança no modo como você lida com as vozes de fora. Antes, qualquer opinião era capaz de balançar o seu chão. Agora, algo em você começa a pesar palavras com mais discernimento. Nem toda presença merece cadeira na sua mesa. Nem toda opinião merece espaço na sua porta. Nem toda pressa externa representa direção. Isso não te endurece, te amadurece. A diferença é sutil, mas real. Você continua sensível, porém já não é refém da confusão alheia. E nessa maturidade, a casa interior ganha autoridade. Você para de deixar todo o vento ditar a temperatura do seu dia. O escolhido aprende a fechar o que precisa ser fechado e a abrir o que foi realmente confiado. Esse tipo de paz não é fuga, é governo. E o governo mais sábio nasce quando a pessoa sabe o que proteger. Talvez haja em você uma memória de noites em que quase desistiu de esperar. O relógio passava, o telefone ficava quieto e a impressão era de que tudo demorava demais. Mas, olhando de novo, você percebe que até os intervalos fizeram parte da forma como Deus preservou sua sensibilidade. Se certas respostas tivessem vindo cedo demais, talvez você não estivesse pronto para recebê-las sem se perder nelas. Há coisas que, quando chegam antes da maturidade, se tornam peso. E Deus não colocou peso onde queria colocar propósito. Por isso, a casa ficou fechada, até que a sua estrutura interna pudesse sustentar a abertura. Não foi castigo, foi cuidado. Não foi esquecimento, foi administração do tempo. O coração que entende isso para de brigar com a demora e começa a perceber a beleza de ser guardado. A porta certa não humilha quem a alcança, ela confirma quem ficou. Há uma diferença entre insistir e permanecer. Insistir se desgasta quando o tempo ainda não falou. Permanecer, ao contrário, mantém o coração inteiro enquanto o processo amadurece. Você tem vivido esse aprendizado sem talvez chamar assim. Em dias de trabalho, em mesas simples, em deslocamentos cansados, em retornos silenciosos para casa, você foi sendo treinado na arte de não se desmanchar antes da hora. Esse treino não foi visível para muitos, mas foi decisivo. Porque o escolhido não é medido apenas pelo que conquista, mas pela forma como atravessa o intervalo. E o intervalo pode ser sagrado quando a pessoa não o despreza. A sua vida tem sido um campo de preparo, mesmo quando parecia apenas um tempo de espera. Deus estava escrevendo ordem no meio da aparente lentidão, e a casa interior vai mostrar isso cada vez mais. Nessa altura, talvez o que mais te surpreenda seja perceber que a sua própria percepção ficou mais limpa. Você nota menos o ruído e mais o essencial. Você identifica melhor o que drena, o que edifica, o que pertence e o que só ocupa espaço. Isso é sinal de que algo profundo foi deslocado dentro de você. Quando o coração é alinhado, a visão muda junto. E a visão nova não serve para vanglória, serve para cuidado. Você passa a reconhecer os ambientes que cansam, as conversas que esvaziam, as expectativas que aprisionam. Não para desprezar ninguém, mas para não trair aquilo que Deus está restaurando. A casa que foi guardada precisa ser administrada com sabedoria. E a sabedoria, nesse ponto, é a prova de que a abertura ocorreu no tempo certo.
O escolhido não se perde mais tentando agradar toda a rua. Ele aprende a honrar a própria porta. Se isso também tocou em você de uma forma que não se explica apenas com palavras, escreva "Eu vejo isso" nos comentários. Não deixe essa percepção voltar a ser um sentimento solto. O que é nomeado ganha memória. E o que ganha memória ganha peso de verdade dentro de você. Escreva, depois volte para mim, porque o passo seguinte é continuar a travessia com o coração inteiro. Esse retorno é parte da resposta. Ele diz que você não está apenas assistindo a uma mensagem, mas reconhecendo uma direção. E quando você volta, volta mais firme do que antes. Há uma paz nova em quem reconhece o que foi mostrado sem precisar aumentar a voz. O seu sim interior começa a ocupar o lugar do medo. Agora, você já percebe que a casa não era pequena demais para você. Ela só estava sendo preparada para receber você de modo íntegro. Isso transforma até a maneira como você se lembra do passado. Você não precisa mais chamar de fracasso tudo o que não deu certo. Algumas estruturas caíram para que a estrutura verdadeira aparecesse. Alguns convites não avançaram porque sua casa não cabia naquela visita. Algumas saídas foram fechadas para que você não saísse do lugar onde seria restaurado. Deus é fiel até quando o processo confunde. E quando a fidelidade se revela, o coração começa a descansar sem perder a lucidez. O escolhido aprende a discernir a diferença entre um caminho bonito e um caminho certo. E essa diferença é o que preserva a vida quando a emoção quer decidir sozinha. Há uma coragem silenciosa crescendo em você, e ela não precisa fazer alarde para ser real. Ela aparece na forma como você respira antes de responder, na forma como você recusa uma antiga urgência, na forma como você escolhe não negociar mais a sua paz. Essa coragem é a voz da casa finalmente habitada. Você já não entra em certos lugares como quem pede permissão para existir. Você entra com a consciência de que foi chamado e confirmado. Isso altera o gesto, a postura, o olhar. E muda também a forma como você entende o sofrimento passado. Nada foi em vão quando Deus estava construindo em secreto. O que foi coberto não foi perdido. O que foi adiado não foi negado. O que ficou trancado estava aguardando a chave certa. E você começa a perceber que a chave sempre esteve nas mãos de Deus. Há momentos em que a alma quase quer perguntar por que levou tanto tempo, mas logo a pergunta se desfaz diante da clareza do processo. Porque agora você vê o que antes não podia ver. Você vê a delicadeza da condução. Você vê a proteção escondida na demora. Você vê a precisão do cuidado no lugar onde havia frustração. E essa visão não elimina a dor, mas a reorganiza. A dor deixa de ser um labirinto e se torna parte de uma travessia com sentido. A casa que você imaginou vazia estava, na verdade, sendo mantida em expectativa. As paredes não desistiram, as janelas não esqueceram, o chão não falhou. Tudo permaneceu porque Deus permaneceu. Essa é a raiz da sua confiança, não em circunstâncias estáveis, mas em um Deus que sabe guardar o que é dele. Você pode notar também que quando a casa começa a ser vivida de novo, o coração aprende a reconhecer o valor do ordinário. A cadeira no lugar certo, a luz acesa no fim da tarde, o som simples de uma porta abrindo sem pressa, tudo isso adquire um peso espiritual. O que era comum passa a ser sagrado porque agora carrega a presença. Assim acontece quando o escolhido volta ao centro do que Deus estava formando. O cotidiano deixa de ser inimigo da promessa. Ele passa a ser o lugar onde a promessa amadurece. Essa é uma das marcas mais bonitas da restauração. O que era banal recupera significado. E quando o significado volta, a alma respira com mais verdade. Você não precisa viver de picos emocionais para saber que está no caminho. Às vezes a confirmação vem no som discreto do que permaneceu,
Há uma memória de porta fechada que antes feriu você, mas hoje pode ensinar. Talvez fosse a porta do emprego, da conversa, do encontro, da aprovação, do reconhecimento, da resposta esperada. E talvez, naquela hora, você tenha pensado que era o fim de algo bom. Porém o céu sabia o que você ainda não sabia. Nem toda porta aberta honra o seu destino. Nem toda resposta rápida vem de sabedoria. Nem toda interrupção é perda. A porta certa tem o tempo certo. E o tempo certo preserva o que a ansiedade destruiria. Você está aprendendo isso com o próprio corpo, com a própria história, com a própria respiração que voltou a ser menos tensa. A casa vai abrindo em paz porque foi feita para a paz. O escolhido não precisa violar a porta. Ele aprende a esperar a mão que a abre. Agora, quase sem perceber, você chegou ao ponto em que a sua interioridade já não precisa ser convencida do que está acontecendo. Ela já sabe. Ela sabe quando uma paz é verdadeira. Sabe quando um silêncio é proteção. Sabe quando uma demora é preparação. E sabe também quando a porta começou a ceder. Isso é maturidade espiritual em linguagem simples. Não exige espetáculo, não exige argumento, não exige plateia. Exige presença, exige verdade. Exige uma disposição de retornar ao centro sem se perder nos ecos externos. E quando você faz isso, a casa interior se fortalece. O que foi restaurado passa a ter permanência. O que foi aberto passa a ter cuidado. O escolhido não vive de sensações soltas. Ele vive de confirmação que se sustenta. Se algo em você já sentiu com esse caminho, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como uma medida, mas como concordância com o que foi reconhecido aqui. Depois volte para mim, porque ainda há uma entrega sendo formada no meio desse percurso. O gesto simples não encerra nada, ele apenas confirma que você entendeu a direção. E quando a concordância é sincera, a alma fica menos dividida. A sua paz não depende mais de provar nada, ela depende de permanecer alinhado. Isso é precioso demais para ser desperdiçado com ruído. O que foi guardado merece resposta. O que foi mostrado merece atenção. E o que foi confirmado merece continuidade. Há alguém na sua vida que já veio à sua mente enquanto você ouvia estas palavras. Talvez seja alguém silenciosamente cansado. Talvez alguém procurando sentido sem dizer isso em voz alta. Talvez alguém carregando uma postura firme por fora, enquanto por dentro quase desaba. Talvez seja alguém que trabalha muito e se sente pouco visto. Alguém que aprendeu a sorrir para não preocupar ninguém. Alguém que sustenta mais do que recebe. Envie esta mensagem para essa pessoa. Não como recomendação, mas como entrega. Do mesmo jeito que chegou até você. Há consolo que precisa ser encaminhado para a mão certa. Há reconhecimento que chega por appointment, por assim dizer, no momento exato em que a alma pode recebê-lo. E quando você envia, você participa do cuidado que também foi feito a você. O escolhido não retém luz. Ele a encaminha. Pode ser que esse nome tenha doído em você justamente porque descreve alguém muito próximo. Pode ser um amigo, um irmão, uma mãe, um pai, um colega, ou até você mesmo em um espelho que agora... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção.
Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.